Fala pessoas, tudo bom? Dia 10/10, segunda-feira, e vamos às notícias. O Conselho de Datena Lula sobre como reagir a Bolsonaro. A apresentador José Luiz Datena teve encontro com o ex-presidente Lula nesse domingo em São Paulo. Quem lembra aí do vídeo Bolsonaro lá, né, super nervoso e parecia o Datena do lado de segurança, de óculos escuro. E ainda fez uma declaração dizendo que respeita o Bolsonaro porque apoiou ele até o último minuto. E eu sempre falei aqui, para de negócio de apoiar Datena, que não sei qual é a vantagem que vocês vão ter apoiando Datena. Mas vamos ler aqui o que falou o Datena. A coluna Datena contou ter dado um conselho a Lula não responder aos ataques feitos por Bolsonaro durante o pronunciamento à imprensa no Alvorada, na sexta-feira, após receber o apresentador. Respeito os dois e acho que os dois devem respeitar o eleitor. O Bolsonaro subiu o tom lá no Palácio da Alvorada. Acho que o Lula não deve responder a essa subida de tom. Os dois têm que respeitar o povo brasileiro. Pelo amor de Deus, né? É a mesma coisa. Isso acontece muito, né? Inclusive com vários youtubers comigo, né? O pessoal faz uma justiça com você, você vai reclamar, não, porque os dois estão do mesmo lado e tal, mas um cara tá errado. Um cara tá errado e com certeza a gente sabe quem é. E o Datena pagando de isentão a essa altura do campeonato, dizendo que é jornalista. Bolsonaro disse que lives são gravadas na casa de segurança. O presidente foi proibido pelo TSE de usar dependências públicas para fazer propaganda eleitoral. O presidente Jair, nesse domingo, disse que suas lives semanais são feitas da casa de um segurança desde que foi proibido pelo TSE de gravar no Palácio da Alvorada e em outros locais públicos. As lives estão feitas na casa do Capitão Cordeiro. A despesa que eu tenho para deslocar 8 carros, 20, 30 pessoas é uma despesa enorme que a gente tem por não fazer aqui na Alvorada, disse Bolsonaro em entrevista a jornalistas em frente à sua residência oficial. É uma coisa que eu sempre achei interessante as lives. O TSE proibiu porque é uma coisa que sempre deu certo. Vou contar uma história para vocês. Na época do PL, antes de 2018, pouco antes, eu fui convidado para uma live onde o presidente seria entrevistado por várias pessoas da internet. E falaram assim, olha, vai ter um problema aí, você vai ter que gravar a sua pergunta. Na minha pergunta, eu fiz a pergunta e depois eu falei, eu tenho uma sugestão. Por que não fazer lives semanais para manter o contato com o povo? Seria absolutamente sensacional, já que ninguém fez isso antes. Se você conversar com o povo e mostrar que é diferente dos outros políticos, com certeza você vai conseguir aí pelo menos fazer a cabeça de muita gente, né, mostrar que você é diferente de tudo que tivemos antes. E mandei esse vídeo. O problema é que a live nunca aconteceu, mas minha mensagem foi, e não sei se escutaram minha sugestão ou não, mas é uma coisa que sempre deu certo. Uma coisa que eu sempre pensei que deveriam fazer. As lives são importantíssimas, uma coisa que nenhum presidente antes fez. Lógico que faltava tecnologia, mas também não tinha interesse, tá? TSE derrubou o vídeo contra Bolsonaro que não é fake news, diz Lula. Petista critica a retirada de peça que associa presidente ao canibalismo. Não é invenção, é ele falando, afirma. E ele falou mesmo, só que ele também falou que não teve nada de canibalismo, que ele não seguiu em frente, né? Ele só mostrou a realidade de algumas coisas que acontecem, sabe? E que é interessante, eu vou mostrar uma notícia internacional aqui daqui a pouco. Josias, Lula rebaixa a campanha ao padrão Bolsonaro com vídeo de canibalismo. Então você vê que o pessoal, né, até mesmo do UOL, que é super ferrinho aí em, digamos, defender o Lula, que eu vou mostrar uma matéria aqui gigantesca deles, falando que ele exagerou aí, saiu um pouco do tom e se comparou ao Bolsonaro. E aqui a matéria em inglês, do The Guardian, falando, né, sobre essa questão, e lá embaixo está escrito aqui, ó, líderes indígenas rejeitam essa fala do Bolsonaro, dizendo que é uma mentira, que o povo Yanomami não faz isso, né? Ele nunca fez esse tipo de atos. Eles são anjos, nunca aconteceu nada de errado, né, com o índio, nunca teve infanticídio, né, eles são maravilhosos. E é com o Congresso, não com as Forças Armadas, que Bolsonaro pretende invadir o Supremo. Se reeleito, o presidente terá executivo, legislativo e pode atacar o STF com impeachment de ministros, mais 7 cadeiras na corte. Então o pessoal tá preocupado, né? Então, a esquerda pode tudo, pode ficar 30 anos no poder, quando chega alguém de direita é um golpe. Dessa vez estão dizendo que não é Forças Armadas, né, com o Congresso, com o Senado, enfim. Lula faz piada com guerra na Ucrânia durante evento em Minas Gerais. A declaração foi dada durante a entrevista em BH, segundo a Ucrânia, ao menos 70 mil soldados foram mortos no conflito, né, praticamente 80 mil. E o que eu falo pra vocês é que se fosse o Bolsonaro falando isso, seria completamente em notícias internacionais, chegaria no Zelensky, e com certeza o Bolsonaro seria quase que meio que chutado, empichado. Mas quando é o Lula é tudo ok, é só uma piada. Que soltaram fogos lá e o Lula falou que parecia, parece a própria Ucrânia. E deu risada, como se fosse uma brincadeira. Tudo bem que não é nada demais, só tô dizendo que se fosse o Bolsonaro seria o fim do mundo. Campanha de Lula pede ao TSE que multe Bolsonaro por publicações que associam o petista ao PCC, né? Dia 8, sábado agora, o Jair voltou a fazer publicações descumprindo a decisão da corte, porque ele voltou, né? Tô começando a descumprir. TSE nega pedido do PT para retirar
doar canal que associa Lula ao PCC. A Maria Cláudia Buchianeri, mais uma vez, aí falando que não tem motivo para derrubar um canal por causa desse vídeo. Então você vê que existe diferenças aí. Então o TSE, de um lado, né, faz a favor do Lula, mas tem pessoas lá, inclusive essa Maria Cláudia Buchianeri, é uma das mais justas ali que eu vi. Todas as declarações dela, a maioria está sendo bem imparcial, tá? Bolsonaro confirma a presença em 4 debates e Lula em 2. Veja calendário. Durante a corrida eleitoral do primeiro turno, o petista e o atual presidente estiveram frente a frente também, 2 ocasiões. O que acontece vai ser o seguinte, que na TV Bandeirantes e na Globo, parece que o Lula vai dia 16 e dia 27. Só que SBT Record, que o Lula não gosta, não vai. Então não vai ter 4 debates, vai ter só 2. E mais uma vez eu lembro, quando foi o Bolsonaro, levou uma facada, praticamente quase morreu, ele tava fugindo. Agora o Lula tá super saudável, tá tranquilo, mas ele escolhe, né? Ah, não, eu não vou nesse, eu vou nesses aqui que eu gosto mais desses. E você vê como tá a situação do Brasil, né? O cara escolhe quando vai e a esquerda fica quietinha, não é fugir, é que ele não precisa. Mas se fosse o Bolsonaro, seria o quê? Seria um monstro. O cara tá fugindo, ele tá com medo, né? Presta atenção nos detalhes, tá? Zema reage após crítica de Lula. Mineiro não é gado. Em Belo Horizonte, nesse domingo, o ex-presidente disse que o governador reeleito de Minas Gerais se arrependeria do seu apoio a Jair Bolsonaro. E muita gente, vamos dizer assim, diz que parece até uma ameaça, né? Então a gente fica de olho. E o Zema está muito correto em apoiar, né, a direita, já que ele faz parte aí da direita, por mais que seja do Novo, mas pelo visto tem um bom governo aí, tá? E tá agindo muito corretamente. Relação com maçonaria machucou Bolsonaro na web. Relatório Quest Bit by Bit mostra que menções a Bolsonaro na maçonaria foram negativas. Tá, é aquela coisa. O Bolsonaro não é da maçonaria, ele fez um discurso lá na maçonaria, muitos fizeram, se você pegar praticamente todos os políticos fazem, que é uma coisa que nunca vi ninguém falando muito mal da maçonaria. Você nunca vê aí, né, da direita o pessoal falando, o pessoal da esquerda. É uma coisa mais reservada, né? Cada um tem a sua opinião, né? Eu tenho a minha sobre a maçonaria, muita gente fala sobre, muita gente fala mal, outros não falam nada. Só que pra mim não afetou nada. Só que a esquerda fez como se fosse um negócio demoníaco, que não tem nada a ver, tá? É muito diferente. Isso são detalhes que a gente pode conversar depois. Ex-apoiador de Bolsonaro, suplente de Flávio, participa de reunião com Lula. Mas quem é esse apoiador, né? Suplente do Flávio? É quem? É o pai, o Paulo Marinho. Pai do André Marinho, inclusive. Quem é André Marinho? O pessoal, o carinha do Jovem Pan lá que fazia imitações, inclusive foi aí convidado por, olha, Temer, né, Lemã, fazendo piadas, imitações de políticos e todo mundo dando risada, né? Bem deep no sistema, né? Enfim, nada fora do padrão, né? Por isso que o cara tá lá agora apoiando o Lula, né? Porque queria com certeza tomar o lugar do Flávio, mas só que não soube como. Lula não tem relação com luciferianismo nem com satanismo, o UOL confere. Cara, olha o tamanho dessa matéria. Eu tirei 3 prints que eu dei zoom out pra tirar print da matéria toda, eu não consegui. Tem isso aqui e isso aqui de matéria. Olha quanto texto. Não dá nem pra ler porque ficou pequeno. Mas o que eles estão defendendo? Que ele não tem relação. O problema não é a relação. O Lula não tem relação com o luciferianismo, o satanismo. Não importa. O que importa são o pessoal que gosta disso apoiando ele. Você não vê nenhum tipo de satanista apoiando o Bolsonaro. Não é compatível. Mas aí quando você vai ver, você vê cara com pentagrama falando que vai votar a camiseta, tatuagem, falando que vai votar no Lula. Simples assim. Só tá mostrando aonde o pessoal é mais compatível, tá? Simples, tá? Exclusivo, Lula recebeu 4 de cada 5 votos de eleitores presos. Levantamento feito por O Antagonista com 222 sessões eleitorais mostra vantagem de 65 pontos percentuais sobre Jair Bolsonaro no primeiro turno. Então, muita gente lá votando no presídio. Lula teve uma larga vantagem sobre os demais candidatos e poderia ter sido eleito em primeiro turno, se as eleições ocorressem entre presos provisórios que puderam participar do processo eleitoral. Levantamento de O Antagonista em sessões destinadas ao voto de presos mostra que Lula teve 80% dos votos válidos nas sessões contra 15% do Jair Bolsonaro, que eu não sei como teve 15% ainda, Jair. Meio insano isso aí. TV Cultura nega a pressão de Bolsonaro e confirma Vera Magalhães em debate, né? O que estavam falando é o seguinte, que o governador Rodrigo Garcia estaria pressionando aí a TV Cultura, né, para ela não participar, já que o Rodrigo Garcia está apoiando o Bolsonaro. E aí que começa a cair minha ficha, porque eu li uma matéria aqui falando do hackeamento do SBT e da Record. Fez sentido, SBT e Record são redes que não batem no Bolsonaro. A TV Cultura sempre teve a questão do Dória, só que agora não é mais Dória, é Rodrigo Garcia, e por isso talvez ela tenha sido hackeada também, né? Por mais que a Vera vai participar.
Interessante isso aqui, né? A gente acredita que Lula já chegou no teto, diz Fábio Faria. Ministro acredita que Sudeste é fundamental e projeta mais de 60% dos votos em São Paulo no presidente. Então o pessoal está animado aí pro segundo turno, está dizendo que pode ter uma virada inédita na história, né? Que Bolsonaro consegue. O mistério do voto perdido em Jair Bolsonaro, segundo o Datafolha. Matheus Leitão. Vou ler aqui só porque, né, como eu falei, ele e o Noblar deviam fazer aí, juntar as mãos para escrever uns livros aí de comédia. Tá dizendo que o que aconteceu das pesquisas, né, deixou subentendido aqui, que as pesquisas devem ter errado porque o pessoal tinha vergonha de declarar o voto no Bolsonaro e por isso que teve essa diferença. Mais ou menos o que o Datafolha quis dizer, né? Ele relata aqui. Enfim. Feed Estadão, Lula aciona TSE contra Nicolas Ferreira após mentiras sobre o fechamento de igrejas. TSE manda redes sociais apagarem vídeo de Nicolas Ferreira contra Lula. Na publicação, o deputado federal eleito associa petista ao uso de drogas, fechamento de igrejas e perseguição de cristãos. E o Nicolas tá realmente aí pegando fogo, né? Foi mais votado e tá fazendo um belíssimo trabalho. Muito jovem ainda, teve um vídeo do Datena elogiando ele. Eu falei, Datena quer cooptar, né? Porque os caras vão ficar de olho agora no Nicolas, né? Porque ele vai chegar perto do sistema e vai ter muita gente querendo convencer ele a ir pro lado negro da força. E ele que resista, porque realmente será bem difícil, né? A vida dele, porque ele vai ser perseguido demais agora que entrou no radar dos caras como o mais votado do Brasil. O pessoal que ignorava, tá todo mundo respondendo ele agora, todo mundo indo pra cima. Bolsonaro se irrita com pergunta de repórter mulher sobre orçamento secreto. Não é qualquer repórter, uma repórter mulher, né? E por que ele ficou nervoso? A matéria era mostra assim, ele ficou nervoso, perguntou do orçamento secreto. Sabe por que ele ficou nervoso? Porque ele tá cansado de responder. O chefe do executivo interrompeu, né, para responder. Por favor, você não aprendeu sobre orçamento secreto ainda? Que não é meu? Pelo amor de Deus, para com isso. Orçamento secreto é uma decisão do legislativo que eu vetei e depois derrubaram o veto. Só que não adianta, é isentosfera, é a esquerda enchendo o saco, negócio de veto. Como se o presidente mandasse no Brasil. Eles querem um ditador, mas não é assim que funciona. Ministério Público Federal pede informações sobre supostos crimes sexuais citados por Damares, tá? Eu não mostrei aqui no canal, mostro só no Twitter, são coisas pesadas que a Damares enfrenta. Ela enfrenta uma das máfias mais perigosas e maiores que tem. E o MPF tá aí dizendo assim, quero informações. Vocês sabem o que acontece. É uma coisa muito sabidamente que acontece no Brasil que o pessoal, claro que tenta passar maior pano. Né? Muitos dizem que é doença. Não é doença nenhuma. E é um tema muito perigoso. A Damares tem uma coragem extrema. Ela é muito atacada pela própria direita durante um bom tempo. Mas o que ela enfrenta não é brincadeira, tá? Professora que fez gesto nazista em escola do Paraná é demitida. Caso ocorreu dentro de sala de aula. Em nota, a instituição afirmou que não compactua e não concorda com a postura da professora, tá? E olha só que interessante, ela encosta a mão na cabeça, estica o braço para frente, em sinal que remete ao gesto nazista utilizado para saudar Adolf Hitler. Além disso, a professora veste roupa com estampa da bandeira do Brasil, entendendo? Além disso, a professora veste a roupa como se fosse algo que a bandeira do Brasil fosse ligada, porque além de fazer o gesto, ela tem a bandeira do Brasil. O que acontece? Eu vou mostrar o vídeo aí do lado, é o seguinte. O vídeo é cortado na hora que ela estica o braço. Então ela não é uma pessoa que não sabe bater continência, ela esticou o braço e com certeza no próximo milésimo já tinha baixado, só que eles cortam o vídeo bem na hora, parecia que ela ficou com o braço esticado para sempre. E aí que eu digo pra direita, né? Esse negócio de aparecer, fazer teatrinho, lacrar, tipo, vai trabalhar. Não dá muita bandeira porque os caras perseguem. Você vai perguntar assim, ela fez algum tipo de aula relacionada ao nazismo, algum tipo de matéria, fazendo aí propaganda das ideias, NAZI? Não. Então, sinceramente, pra que isso? Mas pra que isso ela também fez esse movimento? Né? Porque os caras não perdoam nenhum tipo de movimento que se, vamos dizer assim, eu tô fazendo um vídeo aqui, ainda bem que minha mão fica bem pra baixo. Assim. Pode ser que os caras falem, esse gesto aí que ele fez é porque eles podem cortar na hora. Oklahoma proíbe repasse milionário a hospitais que fazem transição de gênero em crianças, né? Ao assinar essa lei, estamos dando o primeiro passo para proteger as crianças de cirurgias e terapias permanentes de transição de gênero. É uma coisa que é uma batalha ferrenha. Que imagina, uma criança decide assim, eu quero mudar de gênero. E os pais vão lá, que são os pais mais patéticos, né? Hoje em dia vão lá e permitem. É a mesma coisa que é um exemplo um pouco mais sutil, mas também absurdo. Imagina seu filho, sei lá, 8, 9 anos. Pai, eu quero fazer uma tatuagem. E você deixa. O moleque tem 5, 6 anos. Quero fazer uma tatuagem. Quero tatuar, sei lá, o Bob Esponja na testa. E você deixa. Você acha que ele vai crescer e não vai se arrepender? Né? Tudo bem que tatuagem tira. Dependendo de como essa cirurgia, não tem mais volta na vida da pessoa. E tem um monte de relatos que as coisas acabam saindo muito ruim para pessoas que fazem isso. Mas enfim.
alguns lugares no mundo você vê, como nos Estados Unidos aí, Oklahoma, estão fazendo o correto. Putin confirma bombardeios maciços da infraestrutura de energia da Ucrânia, só porque, né, a questão da ponte da Crimeia, ele tá revidando aí. E aí o negócio tá realmente ficando um pouco mais complicado. Bom, galera, muito obrigado pela presença de vocês, pelo carinho. A gente, todos os dias aqui conversando, lembrando, tem o link da Amazon aí, que você pode clicar e comprar qualquer coisa. Eu vi que o fluxo está um pouco devagar, eu sei que depende muito aí da questão financeira de vocês, mas lembre-se, dê preferência para ajudar o canal com o link da Amazon. Temos também o Pix, porque o canal não tem propagandas, você assiste sem problema algum no seu celular. E temos também o botão valeu, e caso queira ver os vídeos, né, exclusivos que eu vou postar amanhã ou depois, Padrim, Patreon e membros. Muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho, nos falamos em breve e até mais.